Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Do Zero ao QA e vamos para o nosso último cenário do curso de automação mobile para aplicativos nativos Android utilizando o Appium. Você está preparado? Então, simbora! Para começar, como é de praxe, vamos remover a tag do Cucumber do cenário de cima para o cenário de baixo, para o último cenário, com a finalidade de rodar apenas ele no momento da criação dos testes. Para quem não entendeu este cenário, nós vamos cadastrar um produto com o número X de quantidade em estoque e a gente vai clicar naquele ícone de menos e remover uma quantidade Y deste produto do estoque e validar se esta quantidade que foi removida contou para o número total em estoque. Por exemplo, vamos cadastrar 5 produtos do tipo queijo, vamos remover 2 e no final deve ter em estoque 3. O aplicativo deve mostrar que temos 3 em estoque. É isso que a gente vai fazer, porém nós vamos fazer com vários valores diferentes. Por exemplo, 3, 2 e 5. E fazendo esses múltiplos testes apenas para entender como é que funciona o esquema de cenário. Então, já que vamos interagir com o ícone de menos, vamos mapear este elemento, porque precisamos interagir com ele. Eu estou mapeando aqui para a variável @decrease, porém você pode escolher o nome de variável que você quiser. E o ID é este aí que está entre aspas, simples, o saída. Ainda na classe HomeScreen, vamos criar um método para interagir com este ícone, que aqui eu estou chamando de decrease_item. E dentro do método, nós vamos utilizar o clickInElement. Então, aqui dentro dos parênteses, eu estou passando a variável que eu acabei de usar para mapear o elemento do ícone negativo e passando o timeout, que aqui eu estou usando o padrão, né, o que eu estou utilizando em todas as aulas, que é o 5 após a vírgula. Se você fizer um teste, for lá no seu emulador e clicar no ícone de menos após cadastrar um produto, você vai ver que uma nova tela se abre. Essa tela possui 3 campos: decrease, stock, reason e doc/ref. Não são todos os campos que são obrigatórios. O decrease stock é a quantidade que você quer remover do estoque. Reason é a razão que você está fazendo isso. Pode ser foi vendido ou não estamos mais trabalhando com ele, tanto faz. Não é um campo obrigatório. E abaixo temos doc/ref, que deve ser algo como algum número que é utilizado para o controle do estoque, que aqui também nós não vamos utilizar. E aonde eu vou mapear estes elementos? No meu caso aqui, eu vou mapear dentro da classe Registration Screen. Ok, se você quiser criar uma nova classe para a tela de remoção de itens, você pode fazer seguindo o que a gente já vem fazendo aqui nas aulas, né? Estendendo a classe útil, dando uma classe em inglês ou em português, não sei qual o padrão que você está escolhendo aí, fazendo o método initialize, mapeando os elementos. Você pode seguir essa receita de bolo. Aqui, como a intenção é didática, eu vou manter dentro da classe Registration Screen, ok? Então, o primeiro elemento que eu vou mapear é o campo em que eu informo a quantidade que eu quero remover em estoque, que aqui eu estou atribuindo a variável decrease_field. E além do campo de remover itens, o decrease field, nós temos que interagir também com o botão salvar, senão a gente não vai salvar a quantidade que foi removida de estoque. Então, eu estou atribuindo o elemento do botão de salvar à variável save_decrease. E ainda dentro da Registration Screen, da classe Registration Screen, vamos criar um método para interagir com estes elementos. Aqui eu estou chamando este método de decreaseAmount. Este método vai receber um parâmetro que é o parâmetro de quantidade, a quantidade que a gente quer remover do aplicativo. Este parâmetro eu estou chamando aqui de value, mas você pode chamar do que você quiser. Então, dentro deste método, o que a gente vai fazer? Vamos começar com type_text, que é o método de digitar textos que a gente já utiliza para cadastrar produtos. Passando como parâmetros neste método, nós vamos utilizar o campo, que é a primeira coisa que ele espera, que é o decrease_field. Após a vírgula, nós vamos passar o parâmetro que este método vai receber, que é o value. Vamos colocar mais uma vírgula e colocar o timeout, que estamos utilizando 5 para tudo. Na linha abaixo, vamos usar o método clickInElement, também método criado anteriormente, como eu já informei, e vamos passar dentro dos parênteses a variável, no meu caso aqui é o save_decrease, e passar o timeout, que, como eu já informei, coloquei aqui como um padrão 5. E na última linha eu estou colocando o sleep 2,
apenas de forma didática, como já utilizamos em outras aulas, apenas para ver que a nossa automação vai entrar na tela de decrease, vai colocar a quantidade, vai clicar no botão Save e vai remover esta quantidade do total do produto cadastrado em estoque. Combinados? Métodos de interação criados e elementos mapeados. Vamos lá no nosso arquivo de steps e, como já viemos fazendo anteriormente, dentro da chave given, vamos utilizar aquela lógica do cadastro do produto, que é a lógica que já utilizamos em todos os outros cenários. Para remover uma quantidade em estoque, primeiro essa quantidade em estoque deve existir. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é cadastrar este produto em estoque. E na chave when, nós vamos utilizar toda a lógica que acabamos de criar para clicar no ícone de menos e remover o item lá na tela de remoção de item. Então, como as telas Home Screen e Registration Screen já estão inicializadas lá na chave given, vamos só reaproveitar as variáveis referentes a essas inicializações. Para a Home Screen, @product.decrease_item é o método que acabamos de criar para clicar no ícone de menos. E na linha abaixo, register_product.decrease_amount. Decrease_amount é o método que acabamos de criar lá dentro da classe Registration Screen para remover as quantidades dentro daquela nova tela que se abre, que é muito parecida com a tela de registro de produto. E é aqui que vem o pulo do gato. O nosso método decrease_amount está esperando o valor que vai ser removido no teste como parâmetro. E qual vai ser o parâmetro que a gente vai utilizar aqui? Como a gente está usando esquema de cenário, nós vamos utilizar o string do próprio esquema de cenário do Cucumber, que é aquela tabela que nós mapeamos lá nas primeiras aulas, quando a gente estava escrevendo o nosso BDD. Então, toda aquela tabela, todos aqueles itens, aqueles números que pré-definimos naquela tabela, nós vamos passar como parâmetro para o nosso método que acabamos de criar. E o nosso Cucumber vai entender que são aqueles números porque ele passou ali como doString. Esse doString é exatamente todos aqueles valores que estão dentro daquela tabela, daquele hash. Então, dentro dos parênteses, os parâmetros que vamos utilizar é esse, o string, para utilizar todos os valores dentro do nosso Cucumber. Se você executar o seu teste agora com a tag @teste, como já vínhamos fazendo anteriormente, você vai ver que o nosso produto vai ser cadastrado como já era de costume e ele vai clicar no ícone de menos, vai diminuir a quantidade que definimos lá no nosso BDD e vai clicar no botão salvar e vai remover com sucesso a quantidade que esperamos em estoque do nosso aplicativo. Com uma observação, é claro, como colocamos vários valores lá, ele vai executar o primeiro, depois ele vai executar o segundo e, por fim, o terceiro cenário. Todos os cenários, como são muito parecidos, foram executados em apenas um BDD. Um Cucumber, e essa é a real facilidade do esquema de cenário. E agora o que está faltando para toda a nossa lógica virar um teste é uma asserção para validar se as quantidades são exatamente o que esperamos quando removemos em estoque. Então vamos lá no nosso arquivo registration.assert e vamos criar um método para isso. O nome do método que eu escolhi foi check_amount e este método também vai receber o valor como parâmetro. O parâmetro aqui estou chamando de new value e dentro deste método nós temos o waitForElement que já vínhamos utilizando, método que está lá na nossa classe utils. Vou passar aqui product registered, que é a tabela que se forma após o cadastro do produto e após a vírgula o número 5, que é o timeout padrão, para que a asserção seja executada apenas após que o Apio enxergue a tabela do produto registrado. E ali na linha 39 é onde a gente vai utilizar o expect do RSSpec fazer, de fato, a asserção. Então, dentro do parênteses do expect, nós vamos pegar o texto da quantidade. Então, getText, dentro dos parênteses, o amount, que é o elemento mapeado dentro da nossa classe initialize, fora dos dois parênteses, .to equal, isso quer dizer que ele tem que ser igual ao new underline value, que é o parâmetro que vamos receber para fazer a validação neste método. Dentro da chave then, vamos inicializar a nossa classe registration
assert, e eu estou atribuindo aqui a variável assert, coisa que já fiz em todos os outros cenários, então não é novidade para ninguém. E na linha 67, estou usando a variável @assert para acessar o método check_almont. Então, é @assert.check_almont, e dentro dos parênteses, assim como a gente fez lá na nossa chave when, nós vamos receber os valores que iremos utilizar nas nossas asserções como parâmetro. Estes valores a gente também mapeou no nosso BDD. Vai funcionar da mesma forma que funcionou na chave when. Todos aqueles valores de dentro da hash do esquema de cenário vai ser utilizado aqui também para a asserção, para validar que, após remover uma quantidade X de produto, a nova quantidade em estoque vai ser a quantidade Y. Então, da mesma forma que a gente fez ali em cima, a gente vai passar como parâmetro string. Parâmetro esse que foi criado automaticamente quando geramos as chaves do nosso Cucumber. E já que a gente falou da hash do Cucumber, a gente vai precisar fazer um pequeno ajuste nessa hash. O que acontece? Após remover itens de estoque, ao invés de aceitar valores inteiros, nosso aplicativo aceita valores com ponto flutuante. Se fosse em um aplicativo real, provavelmente poderia ser um bug, né? Uma falta de padronização no aplicativo. Como o aplicativo aqui ele é didático, não vamos ligar para isso, vamos ajustar o nosso teste para o aplicativo para finalizar as nossas aulas. Então, lá dentro da hash, vamos colocar todos os valores com pontos flutuantes, senão nossos testes falharão. Se você executar os seus testes agora com a tag que a gente escolheu, você vai ver que o Appium vai executar os 3 cenários e validar os 3 valores. Se você for lá no terminal, você vai ver que todos os cenários passaram. Para finalizar, vamos remover o ponto flutuante do último cenário aqui, para ver o nosso teste falhar. Você pode remover qualquer um desses valores aqui se você quiser testar se está falhando um ou outro. Aqui no nosso caso a gente vai fazer para este valor. Remova o ponto flutuante do 0, execute novamente a automação e você vai ver que o Appium vai executar a primeira automação, a segunda e a terceira, e se você for lá no terminal, vai observar que para o último cenário o teste falhou quando devia. Estava esperando o valor 0, mas lá no aplicativo ele capturou 0.0 com o ponto flutuante. Então, está falhando quando deve falhar. Com isso, encerramos todos os cenários do nosso curso de automação mobile para aplicativos nativos Android utilizando o Appium. Vamos agora para a revisão. A primeira coisa que a gente fez foi passar a tag do Cucumber do cenário de cima para o cenário de baixo. Em seguida, na classe HomeScreen, mapeamos o elemento negativo da nossa HomeScreen. Ainda dentro da classe HomeScreen, criamos o método decrease_item. Na classe Registration, mapeamos os elementos do campo de Decrease e do botão Salvar. Também na classe Registration Screen, criamos o método decrease_amount. Na classe Registration Assert, criamos o método checkAmount. No nosso arquivo de steps, na chave given, criamos toda a lógica de cadastro de produto. Na chave when, colocamos a lógica de remover uma quantidade X de produto, e na chave then realizamos a asserção validando que o novo valor do produto em estoque é o que esperamos após a remoção de uma certa quantidade. Executamos os testes com a tag escolhida para o Cucumber e contemplamos o nosso teste sendo executado para os 3 cenários, cadastrando um produto, removendo a quantidade pré-definida deste produto e validando a nova quantidade em estoque.
Então é isso, pessoal. Finalizamos esta aula, fechando todos os cenários pré-definidos nas primeiras aulas, lá quando escrevemos os nossos BDDs. Mas fique por aí que ainda temos mais uma aula onde vamos melhorar o nosso código. Combinado? Te vejo na próxima. Então, até a próxima!